episódio 11 da série Mulheres de Quarto. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei, diz o Senhor. Esse texto está registrado no livro de Jeremias, capítulo 1, e no verso 5. E hoje nós vamos trabalhar em cima de duas histórias que têm algo muito semelhante. E a primeira está registrada no capítulo 1 de Êxodo, a partir do verso 8. A Bíblia conta que o povo de Israel estava no Egito. E esse povo era um povo muito fértil. Eles eram extremamente férteis, diz a minha versão. E por causa dessa fertilidade extrema, houve uma explosão populacional no país. E o Egito se encheu de israelitas. As famílias israelitas, elas se tornaram numerosas. E elas cresciam assustadoramente. Eles tinham filhos assim, um atrás do outro. E as famílias estavam cada dia mais fortes. O povo de Israel estava cada dia mais forte e numeroso. Mas exatamente nessa fase, um novo rei assumiu o poder. Um novo governante assumiu o poder. E ele ficou incomodado. A minha Bíblia diz, inclusive, que ele ficou apavorado quando ele viu que o povo de Israel era numeroso, que as famílias eram numerosas e que a população israelita era extremamente forte. Apavorado e com medo, ele reuniu ali alguns dos seus, alguns egípcios, e ele disse o seguinte: olha, tem israelita demais aqui. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos de um plano para contê-los. Presta bem atenção nessa frase. Nós temos que fazer um plano. Temos que bolar algo para contê-los. E aí ele teve uma ideia. Eu vou colocar os homens para trabalhar muito mais. E aí eles vão chegar cansados em casa. Eles não vão coabitar com suas esposas. E não vão gerar filhos. Mas isso não resolveu. E aí ele tem um segundo plano, uma segunda ideia. Matar bebês. A Bíblia conta aqui no versículo 15 desse mesmo capítulo que ele chamou duas parteiras dos hebreus. Hoje nós carinhosamente chamamos de doulas. Então ele chamou ali aquelas duas parteiras e deu ordens expressas. E ele falou o seguinte: olha, a partir de hoje vocês vão ter que obedecer a minha ordem. Quando vocês forem fazer o parto das mulheres do povo de Israel, das mulheres dos hebreus, vocês vão olhar para saber o sexo do bebê. Se for menina, deixa viver. Se for menino, mata na hora. Os bebês do sexo masculino têm que morrer todos. Nós precisamos conter os hebreus. Não dá para eles procriarem tanto assim. Senão eles vão ficar maior que nós. E realmente, uma família forte, ela intimida. Uma família forte, ela estabelece governo onde ela pisa. Uma família forte, ela governa na sociedade, nas empresas, nas igrejas. Ela governa no país. Ela governa na nação. É por isso que Satanás sempre vai dar um jeito de destruir as famílias. Mas para todo plano de ação de Satanás, tem uma contraproposta, maior e mais poderosa, vinda de Deus. O versículo seguinte diz que as parteiras, elas tinham grande respeito por Deus. Elas tinham temor de Deus. E elas não fizeram o que o rei mandou.
Elas não fizeram o que aquele governante mandou. E elas pensaram o seguinte: olha, não vou fazer isso. Nós vamos deixar esses meninos viver. E elas deixaram os meninos viver. Um tempo se passou e o rei novamente chamou aquelas 2 parteiras para uma reunião, para uma conversa e falou: você não está obedecendo a ordem, não. E elas falaram: ó, rei, é o seguinte, as mulheres hebreias, as mulheres de Israel, elas têm muita saúde, assim como as egípcias. Elas têm muito vigor, elas têm muita vitalidade. Quando elas começam a entrar em trabalho de parto, os bebês nascem antes mesmo da gente chegar. A Bíblia conta aqui no versículo 20 que Deus ficou feliz com a atitude daquelas parteiras. Deus ficou satisfeito com a atitude delas. E presta bem atenção nesse detalhe. Não foi o Senhor quem instruiu para elas falarem isso. Não foi o Senhor quem ordenou que elas fizessem isso. Mas elas tinham o temor de Deus na vida delas. Quem anda no temor de Deus, quem anda em caminhos retos, sabe qual escolha tomar, qual decisão tomar diante de ordens, diante de determinadas situações em que a pessoa vê claramente que não é o agir de Deus ali. Elas sabiam o que fazer. Não precisou de Deus mandar sonho, visão, revelação. Não precisou de Deus mandar um anjo e falar com elas, não. Quem anda em caminhos retos sabe identificar quando tem o dedo podre de Satanás por trás de um governo, por trás de uma pessoa. No versículo 20 diz que o povo continuou a aumentar e se tornou um povo muito forte. E agora no capítulo 2, a Bíblia conta que uma mulher levita, ela engravidou. E o menino nasceu. As parteiras deixaram aquele menino viver. E a mãe conseguiu esconder o menino dentro de casa por 3 meses. Eu imagino o aperto que aquela mãe passou. Porque a cada choro daquela criança vinha aquele aperto no coração. E se alguém ouvir? Só que chegou um momento que ela não conseguiu esconder mais, porque agora o menino estava com 3 meses. O choro dele ia ficando cada vez mais forte. Dali a pouco ia começar a fase de cólicas. E a gente sabe muito bem o que é um bebê com cólica. A gente sabe muito bem como é que é o choro de um bebê com cólica. E ela não conseguiu esconder mais. Então ela coloca o menino num cesto e coloca o cesto no rio. Ela teve ali um direcionamento de Deus. Ela teve sabedoria de mãe. Querido, quando nasce uma criança dentro de casa, quando sai da nossa barriga uma criança, Deus transforma totalmente a nossa vida. A maternidade, ela transforma. A gente passa a enxergar com olhos que a gente não enxergava antes. A gente começa a ter uma sabedoria assim sobrenatural que antes a gente não tinha. A gente começa a pensar em coisas que antes a gente não pensava. A gente começa a ter ideias e planejamentos que não tem explicação, vem de Deus. Não tem explicação. Aquela mulher, então, ela bola um plano. Olha, se eu jogar o menino com a cesta no lixo, no rio, a água vai levar, a princesa toma banho lá e ela vai avistar. E foi exatamente isso que aconteceu. A filha de Faraó, a princesa, tomando banho no rio, achou o menino dentro da cesta. E a Bíblia relata aqui no versículo 6 que quando ela abriu o cesto, ela viu o bebê e o bebê chorava. Vendo o bebê chorar, ela sentiu compaixão. Ela sentiu no coração que ela devia cuidar daquele menino. Ela sentiu no coração que ela deveria levar aquele menino para o palácio e cuidar dele, educar ele. Toda vez que alguém se levantar para destruir o plano de Deus, sempre vai ter recurso, sempre vai ter providência, sempre vai ter provisão. E agora abre sua Bíblia. Mateus, no capítulo 2. Porque uma história semelhante aconteceu aqui, agora no Novo Testamento. E já no primeiro versículo diz que
durante o reinado de Herodes, Jesus nasceu. E ali um grupo de sábios vindo do Oriente chegou a Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles começaram a perguntar, né? Onde nós podemos encontrar o rei que acabou de nascer para nós prestarmos uma homenagem? Nós trouxemos aqui alguns presentes, nós queremos também adorá-lo. Onde ele está? E aí eles falaram, olha, tem uma estrela ali que está nos apontando que ele está aqui. Nós estamos procurando. E no verso 3 desse mesmo capítulo, diz que quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. A minha tradução diz a mesma coisa que está lá em Êxodo. Herodes ficou apavorado, mas agora movido por um outro tipo de interesse. Ele falou, peraí, mas eu sou o rei? Se nasceu outro rei, eu preciso dar um jeito nisso, porque ele vai roubar o meu lugar. Mas aqui nesse mesmo versículo diz que não apenas Herodes ficou apavorado, mas quase toda Jerusalém ficou apavorada. E Herodes não perdeu tempo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia conta que Herodes convocou uma reunião secreta com os sábios. Ele convocou ali um momento particular com eles. E ele se fingiu de devoto. Ele se fingiu de adorador. Ele se fingiu de devoto. E ali no meio daquela reunião particular, ele foi buscando e juntando informações. Isso está no versículo 7. E no final da reunião ele disse para os sábios, né? Para os reis magos. Disse o seguinte, olha, tratem de encontrar essa criança. Procurem ela em toda parte. E assim que vocês encontrarem, me avise, porque eu quero me juntar a vocês a fim de ir adorá-la. Mas não se engane. Ele estava apavorado. Ele estava com medo de perder sua posição, o seu reinado. E ele infiltrou ali no meio dos sábios, se fingindo de devoto. Presta atenção nos detalhes. A Bíblia conta que eles partiram dali. E logo a estrela apareceu novamente, guiando até o lugar em que Jesus estava. Então ali eles conseguiram chegar até Jesus. Entregaram os presentes, fizeram a adoração. E quando eles estavam ali prestes a partir, eles tiveram um sonho. Cuidado com os sonhos que você tem. Deus se comunica com você através de sonhos. A Bíblia conta que eles tiveram um sonho. E eles foram advertidos através desse sonho a não dizer nada para Herodes. A não contar nada de onde o menino estava. E por isso, na hora de voltar para sua terra, na hora de voltar para suas casas, eles fizeram outro caminho. E eles conseguiram partir sem ser vistos. E depois que eles partiram dali, a Bíblia conta que o anjo de Deus apareceu para José num sonho. Num sonho também. Olha Deus se comunicando com o homem novamente através de sonhos. E falou para José, olha, levanta, pega o bebê, pega Maria e foge para o Egito. Fiquem lá no Egito até que recebam notícias. Às vezes Deus não vai nos mostrar a trajetória inteira. Às vezes Deus não vai nos mostrar qual é o plano dele, do começo ao fim, de ponta a ponta. Mas ele vai nos mostrar pequenas partes. E aqui nessa ocasião, o Senhor em sonho falou, José, fica no Egito até a próxima ordem, até a próxima informação. Você não precisa saber de tudo. Você não precisa saber o que Deus vai fazer na sua vida de ponta a ponta, não. Faz o que Deus está mandando hoje. E depois que você viver essa fase do hoje, Ele vai te dar novas informações. É como uma curva.
Você está dirigindo um carro e está fazendo uma curva, você não vê do outro lado. Mas à medida que você vai andando com o carro e fazendo a curva, entrando na curva, você vai vendo a outra parte, vai sendo liberada uma nova visão na sua frente. Não seja afobado, não fica querendo saber o final. Caminhe por partes. Se o Senhor prometeu que não vai te abandonar, não vai te deixar na mão, confia. Vive a parte que lhe cabe hoje. E ali naquele sonho o Senhor falou para José, olha, vocês vão ficar no Egito até eu mandar próximas direções, até eu mandar um próximo direcionamento aí. Sabe por quê? Porque Herodes está perseguindo a criança. Herodes quer matá-la. Herodes quer pegar Jesus. Tem uma perseguição acontecendo. Querem achar Jesus, querem matar o bebê. E a Bíblia conta que eles foram correndo para o Egito e eles viveram lá até a morte de Herodes. Só que sabe o que aconteceu? Aqui no verso 16 desse mesmo capítulo diz que Herodes ficou furioso quando ele descobriu que os sábios tinham ido embora sem dar informações. Ele se sentiu enganado. Então ele ali deu uma ordem. Ele ordenou o assassinato de todos os bebês de 0 a 2 anos. Todos os bebês morreram assassinados. Belém ficou de luto. E não apenas Belém ficou de luto, porque ele mandou matar também todos os bebês das colinas ao redor, das montanhas ao redor de Belém. E se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver o choro, o luto das mães que perderam seus filhos. Porque elas choravam pela partida, pelo assassinato dos seus bebês. E nada consolava, porque eles não iam voltar. Mas sabe o que aconteceu? Depois que Herodes morreu, um anjo de Deus apareceu em sonho para José. E falou assim, José, levanta-se. Pega a criança, pega Maria e pode voltar para Israel. Porque todos que queriam matar o bebê já estão mortos. Todos que queriam matar Jesus já estão mortos. Todos que queriam assassinar Jesus já estão mortos. Queridos, um pouquinho mais adiante, Mateus capítulo 23 agora, e o verso 35 e 36 diz o seguinte: há uma coisa que vocês não podem evitar. Cada gota de sangue inocente, cada gota de sangue inocente, cada gota do sangue de um justo que for derramado na terra, vai cair sobre a cabeça de vocês. E eu afirmo que tudo isso será cobrado desta geração. Mateus capítulo 23, verso 35 e 36. Quem coloca a mão, quem derrama o sangue de um inocente, não vai ficar barato. Vai ser cobrado. O sangue de cada inocente, ele vai cair sobre a cabeça. E o preço vai ser alto. Na época de Jesus, a Bíblia foi enfática ao dizer que todo mundo que quis matar Jesus, assassinar Jesus, foi morto. Tem coisas que a gente não pode brincar. E tem coisas que a gente não pode brincar porque a gente precisa ter cuidado quando se trata de um ungido de Deus.
Nós iniciamos a mensagem de hoje com a leitura de Jeremias capítulo 1 e verso 5, que diz o seguinte: antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe, antes mesmo de você ser completinho, mãozinha, bracinho, perninha, barriguinha, cabecinha, dentro da barriga da sua mãe, eu te escolhi. Antes de você ser formado, eu te conheci. Antes mesmo de você ser formado, antes que sua mãe sonhasse que estava grávida, eu te santifiquei. Você é um escolhido meu. Antes mesmo de completar ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de gestação, eu já sabia que você estava lá. E eu já tinha te escolhido. Antes dela descobrir que você existia. Lá em Isaías 49, diz assim: ainda que a mãe se esquecer de um filho, ainda que a mãe não quiser, ainda que a mãe rejeitar, ainda que a mãe quiser interromper a gravidez, você é meu. Eu não te esqueci, eu te separei, eu te escolhi. Lá em Salmo 105, no versículo 15, para mim é um dos textos mais pesados da Bíblia inteira, porque diz o seguinte: ai daquele que toca no ungido de Deus. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Não vai ficar barato. A minha versão ainda continua dizendo assim, olha: ou até mesmo quem toca em um dos seus fios de cabelo. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Queridos, Deus tem propósitos específicos para cada criança que vai vir ao mundo. Para cada criança que vai nascer. Não é à toa que Satanás quis acabar com Moisés, ainda no ventre. Não é à toa que Satanás queria acabar com Jesus, ainda no ventre. Não é à toa que Satanás queria acabar com o meu filho, ainda no ventre. Eu não sei se você conhece a minha história, mas o meu filho nasceu de 27 semanas. E depois que ele nasceu, eu passei 4 meses com ele dentro da UTI neonatal, lutando pela vida. Mas não era eu lutando pela vida dele, era ele lutando pela vida dele. Eu nunca vi na minha vida aquelas cenas que eu vi ali dentro. Esses bebês, eles querem viver. Eles lutam para viver. Eles toleram, eles suportam tratamentos extremamente invasivos, dolorosos, perigosos, arriscados. Eles querem viver. O meu filho nasceu de 27 semanas. Mas eu vi lá bebês de 26. Eu vi bebês de 25. Eu vi bebês de 24 semanas. São bebês que nascem até pequenos, mas completamente formados. E não muito longe de nós, na Colômbia, já é permitido fazer o aborto de bebês de 24 semanas, formadinhos, completinhos, querendo viver. Eles querem viver. Por que você se acha no direito de concordar com o assassinato de bebês? Por que você se acha no direito de interromper o projeto de Deus para a vida deles? Por que você se acha no direito de concordar com pessoas que querem matar bebês? Só sabe o valor de um bebê a mãe que já perdeu um. Só sabe o valor de um bebê a mulher que tenta engravidar anos e anos e anos e não consegue. Só sabe o valor de um bebê a mãe que perdeu o dela dentro da barriga. Um aborto espontâneo. Só sabe o valor de um bebê a mãe que viu seu filho nascer e do nada aconteceu uma doença, uma enfermidade e ele se foi. Não é de hoje que Satanás tenta destruir os bebês, mas sabe por quê? Porque ele sabe que um bebê, ele muda uma geração.
Tem bebê que já tem unção de Deus desde o ventre. Tem bebês que Deus já tem aliança com eles desde o ventre. Tem bebês que Deus já tem propósitos específicos para usá-los nesta nação, nesta geração, neste tempo, desde o ventre. A maternidade, quando uma mãe dá à luz a um filho, o ambiente da casa muda. A atmosfera da casa muda. A mãe muda, o coração da mãe muda. Deus torna essa mulher mais sensível. E aí talvez você pode estar pensando, mas e a mãe que não quer ter esse menino? Mas e a mãe que não quer? Querido, ela não quer, mas Deus quer. Deus quer ele. Ela rejeita, mas Deus não rejeita. Ela não quer ir adiante, mas Deus precisa dele. Esse verso 5 do capítulo 105 de Salmo. Ai, daquele que toca no ungido de Deus. Nós não podemos concordar com isso. Quando eu tenho o temor do Senhor na minha vida, quando eu ando em caminhos retos, e eu entendo que eu não posso derramar o sangue de um inocente, que eu não posso ser conivente, eu não posso concordar com o derramamento do sangue de um inocente. Lembra das parteiras lá do Egito? Deus não orientou, Deus não deu ordem, Deus não fez nada. Elas andavam em caminhos retos. E diante daquela situação, elas disseram, eu não vou ser conivente com isso. Eu não vou ser conivente com essa ordem. Esse homem tá doido. Eu não vou matar bebês, eu não vou assassinar, eu não vou concordar com isso. Quem anda em caminhos retos, quem tem o temor do Senhor, toma decisões sábias. Não toque no ungido de Deus, porque o sangue dele vai pesar sobre a sua cabeça. E vai ser nessa geração. A verdade, ela liberta ou dói. Depende de quem escuta. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, você já foi a favor do aborto. Eu não sei se você em algum momento da sua vida já praticou o aborto. Mas você precisa saber que todas as pessoas que já erraram, elas podem ser restauradas. Porque Deus perdoa. Deus perdoa quem se arrepende. Deus refaz o caminho daquele que se arrepende. Deus dá uma nova chance, um novo começo para quem se arrepende. A vida, ela é muito preciosa. E ela é preciosa porque foi o nosso Deus, o nosso Pai, quem nos formou, quem nos planejou e nos escolheu antes mesmo de alguém sonhar que a gente já existia. Eu quero encerrar com essa frase. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora que você já sabe o plano de Deus e o que Deus pensa a respeito de cada bebezinho ali no ventre, decida o que você vai fazer com essa verdade.